Bom, pessoal, vamos para essa questão aqui então. Eh, Ela acabou gerando aqui uma discussão entre a gente para ver realmente o que o autor estava pedindo com relação a ela. Então, eu vou abordar aqui com vocês, sem complicar muito, né, os diferentes pontos de vista que daria para a gente ter desse enunciado, tá? Então vamos lá, olha só. Primeiro, quando átomos de diferentes elementos são colocados juntos em grupos, eles criam. Ou seja, se nós tivermos aqui um grupo e diferentes átomos de diferentes elementos são colocados ali, como por exemplo aqui o oxigênio e o hidrogênio, né? Vamos supor que a gente vai colocar ele dentro de um grupo. O que nós conseguimos criar, tá? Veja que se a definição desse grupo aqui for colocar, por exemplo, a gente poderia criar aqui um, uma molécula de água, olha só. Isso daqui nos levaria ao gabarito da questão, que é a letra B. Ou seja, colocamos átomos de diferentes elementos dentro de grupos, vários grupos aqui, olha só, vamos lá, né? E formaríamos ali, olha só, mesma coisa aqui, né? Oxigênio, hidrogênio e formaríamos água. Tá. Agora, vamos fazer agora uma recapitulação do que é compounds, moléculas, misturas, tá? Isômeros a gente vai acabar excluindo porque ele acaba vindo um pouco mais para frente, ele não vai ser isômeros. Veja aqui, nós temos a matéria. A matéria pode ser dividida entre substâncias puras e misturas. Das substâncias puras, nós temos os compostos e os elementos. O que é um composto? Um composto é uma substância formada de duas ou mais elementos misturados em proporções fixas. Ou seja, se nós temos ali HOH, a quantidade de hidrogênio e oxigênio presente naquele composto vai ser sempre a mesma. Por quê? Nós temos uma molécula aqui de água. Aqui uma outra molécula de água. Aqui uma outra molécula de água, tá? Isso daqui vai formar, por exemplo, uma gota. Nessa gota, nós vamos ter proporções iguais de hidrogênio e oxigênio. As proporções vão ser iguais em uma gota e em um oceano, por exemplo, né? Onde nós temos muitas moléculas de água ali presente. Ou seja, a proporção de oxigênio para hidrogênio vai ser a mesma em uma e em outra, considerando, né, que nós tenhamos somente água, tanto na gota quanto no oceano. Beleza? Já através de reações químicas, nós conseguimos transformar essas moléculas de águas em moléculas de elementos, ou seja, nós transformamos aqui, ó, através de reações químicas em moléculas do elemento oxigênio, moléculas do elemento hidrogênio, nosso H2 e o nosso O2, tá? Então veja que aqui nós tivemos que utilizar processos químicos para fazer isso, porque nós quebramos as ligações químicas entre os átomos aqui. Então, elementos, compostos, e as misturas é quando nós temos diferentes moléculas sendo colocadas juntas, como por exemplo, um oxigênio sendo colocado com uma água. Então nós temos aqui a molécula de água, a molécula de oxigênio, e elas estando juntas, elas acabam formando uma mistura, que pode ser homogênea ou heterogênea. Enfim. Nesse exercício, fica difícil a gente saber o que ele considerou como sendo grupo. Se o grupo for apenas se ele englobar apenas uma molécula, aí sim seria a molécula. Agora, se o grupo acabar englobando aqui, olha só, diferentes átomos, átomos de diferentes elementos sendo colocados juntos em grupos,
eles criariam, poderia ser um grupo formado por diversas moléculas de água, que seria um composto, tá? Então, assim, é um exercício que abre para muita interpretação. Então, por isso, a gente consegue marcar ali a molécula se, por um acaso, a nossa interpretação de grupo for considerando apenas uma molécula, né, de água aqui, tá bom? Ou, enfim, de qualquer outra junção ou outra combinação de elementos.